Fala pessoal, beleza? Fazendo um vídeo aí, a segunda parte da comparação entre os bots na Betfair e na bolsa de aposta. Bom, então já dá pra ver aqui que o primeiro objetivo, o primeiro desafio que eu coloquei lá no vídeo foi cumprido, né? Que era conseguir aí nesses 20 dias de bot grátis, nesses 20 dias de testes, alguns uns bons resultados para ter pelo menos o pagamento da primeira mensalidade do bot, que seria R$ 50 relativos ao plano de 10 bots ativos. E isso de fato então aconteceu, né? Isso aqui é a página do bot na bolsa de aposta. A gente vê aqui que o lucro então foi de R$ 134,21. Já pagou aí duas mensalidades, quase três, né? Mas a gente sabe que nunca é fácil assim, né? Que nesses 20 dias a coisa foi bem, mas que pra frente aí não dá pra gente saber muito bem o que vai acontecer. Quando eu fiz o vídeo lá na semana passada não, acho que é 2 semanas atrás, né? O bot estava num resultado mais ou menos aqui de R$ 20, 17, não me lembro bem. A gente vê que ele tem uns picos, aqui por exemplo, né, um pico de 62, aqui um pico de 86 e agora está com esse pico aí aqui de 134. Mas tem essas curvas para baixo aqui que são bastante acentuadas, né? Então a gente chega aqui num mínimo aqui de menos R$ 20 há mais ou menos aí uma semana atrás, uma semana e meia atrás, e depois ele pega uma sequência muito boa aqui e sobe bastante, né? Então não dá assim para eu me lembro que no início esses bots eles sempre são bastante complicados, sempre vai tendo essas alternâncias aqui até eles terem assim até eles irem que o yield deles é de aproximadamente assim 3%, né? Então você precisa de pelo menos 100 entradas para começar, 100 não, 33, né, no caso, para começar a ver assim que tá no caminho, né? Aí, claro que assim, aí seria um ciclo só, né? Você precisa de pelo menos aí 100 para que seria assim o bot fazer quase 3 stakes ou aproximadamente 3 stakes para ter uma ideia de como ele está indo para avaliar. Mas isso também costuma ser em pouco tempo. Então tem a questão da quantidade de entradas, tem a questão do tempo. E 20 dias é muito pouco. O que importa agora é que, de fato, conseguir, né? Em 20 dias, então, os R$ 50 aí para pagar os bots. E eu efetivamente fui lá, saquei R$ 50 no meio do mês, né, da bolsa de aposta e paguei os bots aqui. Tô com a licença renovada então para um mês. De 10 bots paguei por Pix ali com os R$ 50 então que eu saquei. Aqui no bot da Betfair, um resultado ligeiramente diferente, né? Um resultado aqui de 103,29. A gente vê assim que quase assim, né, mais ou menos 2/3 do resultado da bolsa de aposta. Aí aqui não dá para ver o gráfico muito bem porque como eu selecionei, né, como tem quase 100 bots aqui, eu selecionei só os 8 que estão lá também na bolsa de aposta, ele faz esse gráfico diferente aqui. Mas dá para ver aqui, né, que tem principalmente esse azul aqui, que é o bot que tem a maior stake. Claro, né, foi também o bot que deu mais prejuízos. É sempre assim e tem que ser, né? Não tem como ser diferente. Toda vez que a gente tenta fazer uma coisa nova, o mercado dá esse balão aí. E aí, né, é observável com bastante facilidade o fato de que o bot na Betfair faz mais entradas, ou pelo menos dessa vez, né? Não posso dizer que ele faz mais entradas, mas eu posso dizer que ele fez mais entradas neste período dos 20 dias, né? Então nós vemos aqui são então os bots da Betfair, né? A gente vê aqui que tem 23 páginas de resultado. Cada página dessa aqui tem 10 resultados. Então são 220, né? 221, 222, 223 entradas na Betfair, então. E aqui na bolsa de aposta, nós temos então 22 páginas apenas, então seria 211 entradas. Então tem aí mais ou menos 5%
de diferença no número de entradas. Inclusive hoje, acho que acabou de rolar uma entrada aqui. Você vê aqui que a última entrada na bolsa de aposta foi aqui ontem na MLS, New York City versus Orlando. E aqui na Betfair, já teve uma entrada aqui hoje às 6h38 da manhã, ó. Ulaanbaatar versus Taiwan Steel. Então, existe sim uma diferença, né? Aqui no caso, essa diferença foi bastante positiva, né? Menos foi mais, porque o bot da bolsa de aposta teve um lucro bem maior aqui do que esse 103, mas é uma coisa também que vai necessitar de tempo para se avaliar, porque parecia assim que no início parecia que eles iam repetir as mesmas entradas, mas ocorre também no meio de todas essas entradas, dessas mais de 200 entradas de cada um, alguns bots que entraram só na bolsa e alguns bots que entraram só na Betfair. Então não tem assim não tem uma regularidade nesse resultado para dizer assim, o bot da Betfair entrou mais, o bot da bolsa entrou mais. Dá para ver que em algumas situações, em 90% dos jogos, eles entram igual, mas que em pelo menos aí 5% a 10% dos jogos eles fazem entradas diferentes, e isso é uma coisa que nós já vimos acontecer diversas vezes. Quem participa aí de grupos para conversar sobre bots, a gente vê essa reclamação ocorrendo diversas vezes de pessoas falando que passaram bots para amigos ou que tem 2 bots em contas diferentes. Quer dizer, tem o mesmo bot em contas diferentes e o bot não faz as mesmas entradas. Aqui ocorre, né, a gente consegue perceber aqui que ocorre exatamente a mesma coisa nesse sentido. E outro fato também é que é a correspondência das stakes, né? Porque aqui tem um bot com stake de R$50 e outros bots com stake de R$25, os outros 7 bots. E foi fácil, né, também observar que os bots, que não é em todo jogo que eles conseguiam entrar, mas parece que na bolsa de aposta, tá, que na bolsa de aposta essa correspondência é melhor. Alguns momentos que eu estava dando uma olhada por acaso e eu vi que tinha bot ali na bolsa e bot na Betfair trabalhando ao mesmo tempo, eu vi que na bolsa tem uma tendência a corresponder mais, assim. Pode ser só um preconceito, são só 20 dias também. A gente precisa comparar esse volume aí no futuro, mas até agora, no momento, parece que a bolsa tem uma facilidade maior de corresponder à stake toda. Agora eu vou mostrar as comparações bot a bot aqui. Então tem aqui os grupos de bots e o bot de cima é sempre o bot da Betfair, né, no caso então, e o resultado de baixo aqui, né, próximo é o resultado da bolsa de aposta. Então a gente vê aqui no primeiro bot, que é o bot do resultado 1-0, a gente vê aqui que a gente tem uma diferença bastante... Opa! A gente vê aqui que a gente tem uma diferença bastante radical aqui, né, na quantidade de heads, porque como é uma stake alta, né, um head a mais já significa muita coisa, né, mas em termos proporcionais não é uma diferença tão grande. Então a gente vê que na bolsa de aposta, né, como eu falei, não dá para, mesmo que a bolsa tenha um menor número de entradas, a gente vê que algumas vezes o bot entrou mais lá na bolsa de aposta, mesmo isso não quer dizer nada, né? Então a gente vê que na Betfair são 32 entradas, então, no total, né, das entradas aqui na Betfair. E na bolsa de aposta aqui embaixo, o total de 36 entradas, então. Então, na Betfair 4 heads, na bolsa 3 heads apenas. E levou, então, aí a um resultado de menos R$50 ali na Betfair e R$16 de lucro na bolsa de aposta.
Esse primeiro bot é um bot sem acerto nenhum, é um bot feito apenas uma ampliação, porque no resultado de um ano ele já era excelente, já tinha um resultado excelente, então eu só ampliei, né? Mas aí é claro, quando você ampliar, vai aparecer aí uma sequência de R$ 2. Ele chegou a emendar aqui, se eu não me engano, foi R$ 111 de prejuízo, mas aí foi recuperando e agora tá com menos 50 ali na Betfair, né? Nada como um dia após o outro, né? Muita calma e paciência, como diz o mestre Netuno. Claro que o valor aí é simbólico, né? Mas a gente ninguém gosta de perder dinheiro, né? Então, aqui embaixo nós temos no placar 1-1 dois acertos diferentes do bot. Então, aqui nessa anotação aqui, OC, que é um bot filtrado, a principal odd de filtragem dele é a odd da casa, e embaixo ali as duas principais odds são as odds de mercado e as odds de over, né? Claro que todos esses bots aqui seguem aquele princípio de um vídeo anterior aí que eu fiz, que é o vídeo sobre como abordar a filtragem de bots. Então não é uma coisa só que é utilizada aqui, né? Esses bots estão sendo desenvolvidos há 2 anos, então eles já passaram no passado por algum acerto aí, no ano passado, metade do ano passado, e agora receberam um acerto final, assim, do que funcionou antes, o que foi o melhor cenário, o que saiu melhor. Então eles têm até bem mais de dois critérios diferentes de filtragem de resultados aqui, né? Então o primeiro de cima aqui da Betfair faz então 33 entradas na Betfair, e o bot equivalente aqui da bolsa de aposta faz 30 apenas, 3 a menos, né? Mas tem uma diferença bastante radical, que o bot na Betfair toma 1 head apenas, e o bot na bolsa de aposta toma aí 3 heads, né? É uma diferença bastante significativa, que faz aqui, a stake é de R$ 25, aliás, a stake de todos agora em diante é de R$ 25, que faz esse aqui então da Betfair ter quase 2 stakes, e o da bolsa de aposta ter aqui menos 5,55, tá quase em zero, né? Menos 22% da stake. O bot de baixo aqui fez 25 entradas na Betfair, aí olha a diferença, agora inverte, né, a situação. 25 entradas, quer dizer, inverte na mesma coisa, né? Mais na Betfair e menos na bolsa. Então, são 25 entradas na Betfair, 20 entradas na bolsa, um head em cada uma, e aí quase uma stake de green aqui na Betfair e um pouco mais de meia stake de green na bolsa de aposta. Então, resultado um pouco mais assim, um pouco mais em linha uma com a outra, né? Mas a diferença no número de entradas ainda é grande aqui. Então, passando aqui para o resultado 1-2, que historicamente é aí um dos melhores resultados que tem aí entre os bots. Esse placar 1-2 é muito bom, quer dizer, os acertos que foram feitos lá há bastante tempo que deram resultado, né? Porque era um bot que sofria bastante. Então, a gente tem o mesmo número de entradas, 36 entradas na Betfair, 36 entradas na bolsa de aposta, mas nós percebemos então que não foi com certeza nos mesmos jogos que eles entraram, né? Porque na bolsa de aposta ele achou 2 heads e na Betfair ele não achou nenhum. Então são aqui 336% sobre a stake, o melhor resultado que tem aqui, né? Na Betfair, e apenas entre muitas aspas, né, 142% na bolsa de aposta. Então, pelo menos assim, o número de entradas é parecido, mas a gente vê que de fato não entraram nos mesmos jogos. Pelo menos a gente sabe que pelo menos dois jogos foram diferentes aí, que são os 2 heads, né? No placar 2-0, historicamente um placar muito bom também, mas que tô percebendo que tá virando do avesso isso aqui, que não tá mais funcionando tão bem, por conta dessa questão dos acréscimos maiores nos jogos. Eu acredito, né, que isso aqui tá com prazo de validade para continuar funcionando por conta desse aumento no número de acréscimos. Então,
são 25 entradas na Betfair e 29 entradas na bolsa de aposta. Então a gente tem aqui um resultado no qual aqui a bolsa de aposta teve mais entradas, né, de forma assim surpreendente. Então, 2 heads em cada uma das duas, né? Não houve diferença na quantidade de heads. Então, na Betfair, um lucrinho mínimo aí, né? 14% da stake. E na bolsa de aposta, meia stake, então, aí, de lucro, em virtude aí de um número maior de entradas. Aqui no resultado 2-1, que é o resultado que está... Se o 2-0 está ficando ruim, o 2-1, então, nem se fala. Isso aqui, durante o ano de... a metade do ano de 2021... Não, mais ou menos assim, de 2022 até de janeiro de 22 até janeiro de 23, ele era o melhor resultado que tinha, né? O melhor placar que tinha, aliás, era o 2-1. E aí, de janeiro de 2023 até agora, ele entrou numa... Dá pra perceber, assim, que tem alguma coisa errada, que parece que ele tá parando de funcionar. Esse resultado 2-1, que era um resultado tão seguro do futebol, parece que ele tá passando por uma mudança aí, por uma transformação. Então, foram aqui 37 entradas na Betfair, 31 entradas na bolsa de aposta, 5 heads ali na Betfair, 3 heads na bolsa de aposta, menos 2 stakes na Betfair e menos meia stake na bolsa de aposta. O resultado 2-2, que historicamente também é um bot excelente, muito estável. 20 entradas na Betfair, apenas 16 entradas na bolsa de aposta. E lá na Betfair ele conseguiu achar então 2 heads. Tá ali com 60% da stake na Betfair e 148% da stake na bolsa de aposta. E o resultado 3-0, que é um resultado sempre bom e bastante eficiente também. 15 entradas na Betfair, 13 entradas na bolsa de aposta, nenhum head em nenhuma das duas. 140% da stake na Betfair e 131% da stake na bolsa de aposta. Então é isso aí, né? São os resultados que demonstram mais uma vez que não dá para ficar esperando, né, que bots iguais e bots parecidos farão as mesmas entradas em contas diferentes. Tem vários fatores aí determinantes para essas coisas, para essas mudanças, que eu realmente não sei quais seriam, assim, né? Existe um delayzinho aí entre uma entrada e outra que parece que faz muita diferença. Quem trabalha com as apostas manualmente, que tem um software para trabalhar, já está bastante acostumado a isso, né? A gente já viu várias vezes quando está acabando ali o tempo para a correspondência da sua stake, some o dinheiro daquela odd ali, desce ou sobe e tal, e você fica ali pendurado. Aí quando você está fazendo na mão, você está vendo o que está acontecendo no movimento no mercado, você vai e muda, né? Ou espera, ou deixa. Aí depende de você. Você que está trabalhando e está tomando ali uma escolha, uma opção. E no bot você não consegue ter essa flexibilidade de tomar a decisão baseada no que está acontecendo. O bot vai tentar repetir sempre a mesma coisa, e é aí que a coisa parece que vai sair dos trilhos, né? A gente tem que ver, porque existe um movimento da parte da equipe do Layback de se negociar esses bots, né? Das pessoas poderem alugar os bots para trabalhar para elas. Então eu tô nesse movimento, né, de fazer bots que eu possa alugar. Então testar a liquidez e testar as entradas do bot na Betfair e na bolsa de apostas já é uma maneira de entender se eu posso ter alguém para trabalhar comigo usando esses bots ao mesmo tempo, né? Entender qual que é o limite da liquidez para se fazer isso. E eu acho que só assim testar isso parece que não é possível mesmo. Vai ter que ser assim, alguém vai ter que ter a experiência, né? Vai ter que botar para rodar e ver se ela aceita, se ela topa ou não, se está dando certo para ela, se na conta dela está funcionando,
Parece que não é tão simples como simplesmente copiar exatamente a mesma coisa e fazer exatamente a mesma coisa. Mas isso aí é uma coisa que só o tempo daqui a pouco vai dizer, né? Então, um abraço aí, até a próxima.